Você já sentiu o peso de uma palavra dita sem pensar? Já viu uma promessa feita de coração mudar o destino de uma vida, para o bem ou para o mal? E se eu te dissesse que, há mais de 3.000 anos, um livro antigo já revelava o poder devastador e, ao mesmo tempo, construtivo de cada sílaba que sai da sua boca? Que a forma como você lida com seus compromissos e juramentos pode ter raízes profundas em princípios que a maioria ignora, até hoje, no século XXI. Imagine a cena: um povo inteiro no deserto, recém-liberto da escravidão, em meio a incertezas e desafios gigantescos. Eles estavam aprendendo a viver sob novas leis, uma nova aliança com o Criador, forjando uma identidade. E nesse cenário, algo crucial foi estabelecido, algo que definiria não apenas a ética individual de cada homem e mulher, mas a própria coesão social e espiritual de toda uma nação. Não se tratava apenas de um conjunto de regras, mas de uma compreensão profunda sobre a sacralidade, a irreversibilidade e a consequência da palavra empenhada. Hoje, vamos desvendar juntos o capítulo 30 do livro de Números. Um texto que, à primeira vista, pode parecer apenas um conjunto de leis antigas e distantes sobre votos e juramentos, talvez até um tanto confuso. Mas prepare-se, pois o que está escondido nessas linhas é uma sabedoria atemporal sobre a integridade, a responsabilidade e, sim, o verdadeiro e muitas vezes temido poder que reside em tudo o que você promete, para si mesmo e para os outros. O que esse texto milenar tem a nos dizer sobre as promessas que fazemos na era digital, as juras de amor, os compromissos de negócios ou mesmo os votos silenciosos que fazemos a nós mesmos em segredo? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é apenas história antiga. É um manual de poder e responsabilidade que ressoa como uma força quase assustadora em cada escolha que você faz hoje. Antes de iniciar, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada do que virá. O livro de Números, muitas vezes subestimado, é uma tapeçaria rica de leis, narrativas e instruções divinas que moldaram uma nação em formação. E o capítulo 30, em particular, surge como um pilar fundamental para a compreensão da ética, da integridade e, acima de tudo, do impacto cósmico de nossas palavras. Imagine, se puder, a autoridade de uma voz, a sua voz, sendo capaz de criar laços, de forjar destinos, de se tornar uma entidade quase viva que o acompanha e o exige. O texto começa com uma clareza impressionante, estabelecendo um princípio universal que serve como base para todo o restante. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou jurar fazer um compromisso, não quebrará a sua palavra, fará tudo o que prometeu. Números 32, NVI. Simples, direto, implacável. Não há margem para interpretação, não há asteriscos. Sua palavra, uma vez proferida, torna-se um vínculo sagrado, um contrato assinado não apenas com quem você a deu, mas com o próprio Criador. Este é o alicerce. A promessa não é apenas um som que se dissipa no ar, é uma ponte que você constrói entre o presente e o futuro, e uma vez erguida, deve ser atravessada. A quebra dessa ponte, a não observância do que foi dito, não é apenas uma falha moral, é, na perspectiva bíblica, uma afronta grave, um ato de desrespeito à sua própria essência e àquele a quem a palavra foi empenhada. Pense nos votos que você fez na vida, votos de amor, de lealdade, de esforço, de sacrifício. Quantos deles você tratou com a seriedade que este texto milenar exige? Mas, como em toda sabedoria profunda, há camadas e nuances, e Números 30 nos convida a mergulhar em uma complexidade fascinante, especialmente quando se trata dos votos e juramentos de mulheres. E antes que você pule para conclusões apressadas sobre regras machistas de um tempo antigo, convido-o a olhar mais fundo, a enxergar a sabedoria protetora e a estrutura social que esses preceitos visavam manter. Aqui, a lei se dobra e se desdobra, revelando um entendimento sofisticado sobre responsabilidade compartilhada e o impacto das relações de dependência. Primeiro, consideremos a situação de uma mulher jovem, uma filha, que ainda vive na casa de seu pai. O texto diz:
Se uma mulher, ainda jovem, que mora na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor ou um compromisso que a obrigue a abster-se de algo, e o pai souber do seu voto ou compromisso e não disser nada, então o voto ou o compromisso dela será válido. Números 30, 3, 4. Veja bem, a jovem tem a capacidade de fazer o voto, sua voz tem poder, mas há uma condição, a autoridade de seu pai. Se o pai, ao ouvir o voto, se opuser a ele no dia em que souber, então nenhum dos votos ou compromissos que ela fizer será válido. O Senhor a perdoará, porque o pai não permitiu. Números 35. Esta não é uma anulação arbitrária, mas uma proteção. Naquela sociedade, o pai era o provedor e o guardião da filha. Os votos poderiam ter implicações financeiras, sociais ou até mesmo existenciais que poderiam prejudicar a filha ou a família. Imagine uma filha que, impulsivamente, promete abster-se de alimentos específicos ou doar grandes somas de dinheiro. O pai, com sua sabedoria e conhecimento das circunstâncias da família, tinha a prerrogativa de intervir. A anulação, neste contexto, não desrespeita a palavra da filha, mas reconhece a sua posição dentro da estrutura familiar e protege-a de consequências não intencionais ou precipitadas. É uma salvaguarda, um amortecedor contra a impetuosidade da juventude e a falta de experiência. Mas note a janela de oportunidade. A oposição deve ser no mesmo dia em que ele souber. O silêncio do pai, mesmo por um dia, valida o voto da filha, tornando-o irrevogável. O silêncio, neste caso, não é passividade, mas uma forma ativa de consentimento, um endosso silencioso, mas poderoso, que transfere o peso da promessa para a esfera da validade inquestionável. Agora, a lei se move para a mulher casada. A dinâmica muda, mas o princípio de responsabilidade compartilhada e proteção persiste. Se ela for casada e fizer um voto ou um compromisso que a obrigue a abster-se de algo, e o marido souber disso e não disser nada no dia em que souber, então o voto ou o compromisso dela será válido. Números 30, 6, 7. Mais uma vez, o silêncio do parceiro, neste caso o marido, valida a promessa. Mas a prerrogativa do marido de anular é igualmente clara. Mas se o marido se opuser a ele no dia em que souber, ele invalidará o voto que ela fez e o compromisso que a obrigou a abster-se de algo, e o Senhor a perdoará. Números 30, 8. Esta é uma das passagens mais intrigantes e, para alguns, controversas. Por que o marido tem tal poder? Novamente, é crucial entender o contexto social e as implicações práticas. Naquela sociedade, o casal era uma unidade econômica e social. Os votos da esposa poderiam afetar diretamente o sustento da família, as responsabilidades domésticas ou as relações sociais. Um voto de abstenção de trabalho ou de doação de bens, por exemplo, teria consequências diretas para a família. O marido, como chefe da casa, tinha a responsabilidade de garantir o bem-estar da sua unidade familiar. Sua capacidade de anular um voto da esposa não era para diminuir sua dignidade ou autonomia, mas para proteger a integridade e a harmonia do lar, evitando que um voto impulsivo da esposa colidisse com as responsabilidades e os recursos da família. É uma salvaguarda para a unidade conjugal. No entanto, o poder do marido de anular tem uma reviravolta sombria, uma que revela a profundidade do peso da palavra e da responsabilidade. Se o marido permitir que o voto se torne válido pelo seu silêncio, ele assume uma parte do fardo. Mas a parte verdadeiramente perturbadora da lei vem a seguir. Mas se o marido se opuser a ela depois de um tempo em que já o tinha ouvido, ele arcará com a iniquidade do voto dela. Números 30, 15. Isso não é apenas uma questão legal ou social, é uma questão espiritual com implicações profundas. A palavra iniquidade, avon, em hebraico, não é uma simples falha ou erro. Ela carrega o peso de culpa moral e espiritual, de pecado. Significa que, se o marido ouve o voto, permite que ele se torne válido pelo seu silêncio inicial, mas depois, talvez por conveniência, por arrependimento ou por qualquer outro motivo, tenta anulá-lo mais tarde, ele não apenas falha em anular o voto, como assume para si a culpa e as consequências espirituais da quebra do voto de sua esposa. A omissão, neste caso, se torna uma ação de validação, e o arrependimento tardio se transforma em um fardo pessoal. Pense nas implicações psicológicas e espirituais disso. A inação, o silêncio, a falta de uma resposta clara e imediata têm o poder de vincular você, não apenas às suas próprias palavras, mas às palavras de outra pessoa que está sob sua responsabilidade. É um eco da verdade antiga de que somos, de fato, guardiões uns dos outros.
Suas escolhas ou a ausência delas podem ter um custo invisível, mas pesado para sua alma. Quantas vezes o silêncio de alguém endossou uma promessa que não deveria ter sido feita? Quantas vezes a falta de uma oposição clara gerou um compromisso que se tornou um fardo para todos os envolvidos? A distinção de Números 30 continua com a situação das mulheres viúvas ou divorciadas. Mas o voto de uma viúva ou de uma mulher divorciada e qualquer compromisso que ela fizer será válido para ela. Números 39. Aqui, a autonomia é total. Sem pai, sem marido, ela é responsável por suas próprias palavras. Seus votos são tão incondicionais e vinculativos quanto os de um homem. Isso reforça a ideia de que as condições para a anulação não eram sobre a inferioridade feminina, mas sobre as estruturas de dependência e proteção dentro da sociedade da época. Uma vez que essas estruturas são removidas pela viuvez ou divórcio, a mulher reassume a plena responsabilidade individual sobre suas palavras. O que tudo isso nos ensina sobre o poder das palavras e sobre o poder ou a falta dele em nossas vidas hoje? Primeiro, a liberdade de não votar. A Bíblia, em outros textos como Deuteronômio 23, 21, 23, deixa claro que não há obrigação de fazer votos. É preferível não prometer do que prometer e não cumprir. Esta é uma lição fundamental em uma era onde as palavras são proferidas com uma velocidade e uma irreflexão assustadora. Pense nas redes sociais, nas promessas eleitorais, nos votos de amor feitos sobre o calor da paixão, nos compromissos de negócios selados com um aperto de mão casual. Quantos desses são tratados com a gravidade que Números 30 exige? A verdadeira sabedoria deste capítulo não está apenas nas regras, mas na revelação da sacralidade da palavra. Cada vez que você faz uma promessa, cada vez que você se compromete, você está exercendo um poder divino. Você está literalmente criando um vínculo. Você está moldando o futuro, não apenas para si, mas para aqueles que serão tocados por sua promessa ou pela sua omissão. Imagine a palavra como uma moeda de um reino esquecido. Cada vez que você a gasta, ela tem um valor real, uma força transacional que molda,